Olá, boa noite para todos vocês que estão acompanhando aqui no canal Kleber SFC, aqui no YouTube. Vamos trazer para vocês as informações do Santos Futebol Clube. Depois da derrota, né? 2 noites de folga, apesar dos pesares, né? Jogadores, assim, a gestão faz a festa. Eu acho que para mim não é o momento adequado do time fazer festa, sei lá. Às vezes eu fico pensando assim, falei, poxa, o time está numa fase horrível. O Santos jogou praticamente fora o seu planejamento. Quando o Santos subiu da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro, não tinha planejamento, o planejamento estava atrasado. O Fábio Carille, que era o técnico do Santos do ano passado, falou uma coisa, ele pode ter errado porque foi demitido pela língua, né? Ao se referir ao rival Corinthians, querer comparar, porque só na equipe da equipe de Itaquera existe pressão. O Santos não, né? Aí debochou da cara do torcedor santista, que faltou colocar um nariz de palhaço. Porque não pode um técnico falar o que ele falou, fazer com certas comparações. E não é à toa que foi demitido. O Santos que fez uma Série B. Claro, o time não teve mais que obrigação. Vencer seus jogos e subir logo para a Série A. Não fez mais que sua obrigação. E o Carille pode ter errado. Ele errou com a própria língua mesmo, ao se referir ao adversário, ao rival Corinthians, né? Mas, a partir do momento quando ele falou algo que eu acho que ele tem razão, até o Marcelo Teixeira deu risada, mas nesse ponto ele teve razão, foi que o Santos está com o planejamento atrasado. Parece que isso vem lá atrás, ó. Isso em quando? Foi em outubro, novembro, né, do ano passado, quando o Santos subiu da Série B para a Série A. Aí o pessoal deu risada. Cara, ele é louco, não sei o que lá. Aí o Marcelo Teixeira deu risada também. Marcelo Teixeira, né, o atual presidente do Santos. E o tempo mostrou que o Carille estava certo mesmo. Cá entre nós, vamos refletir, né, gente? O torcedor não pode esquecer da parte negativa do técnico Fábio Carille, mas também não vamos deixar de lembrar da positiva e que, uma verdade, ele falou. Verdade seja dita, que ele falou que o Santos estava com o planejamento atrasado. E é verdade. A diretoria demorou depois que demitiu o técnico Fábio Carille, demorou para contratar um outro técnico. Demorou, ficou especulando, falou que ia contratar o Gustavo Quinteiros. O Alexandre Tadeu Galo, para mim, péssimo dirigente, foi um grande jogador. Para mim, não há como discutir, foi um bom jogador. Mas como dirigente, como executivo, péssimo. Com aquela enrolação de contratar técnico. E aí, o Santos atrasou o planejamento. Aí, por fim, demitiram o Alexandre Galo. Demitiu o preparador de goleiros Arzu. Demitiram Marcelo Fernandes. Pessoal que, assim, já da comissão técnica fixa, né? Comissão técnica fixa do Santos Futebol Clube. E precisava haver uma mudança, uma outra mentalidade. Parecia que tudo ia mudar, tudo ia também ao mesmo tempo melhorar. Não foi bem assim. O Santos fez um péssimo Campeonato Paulista, foi eliminado contra o rival Corinthians nas quartas de finais. E para mim o Santos, acho que nas semifinais, né? Semifinais, pipocou contra o rival Corinthians. O Santos não jogou nada, mas pipocou contra o Corinthians, verdade seja dita. Foi eliminado de forma vergonhosa, vexatória, pro todo-poderoso CRB. Nada contra o CRB de Alagoas, mas desculpa, um time da grandeza, da história, da camisa pesada que tem o Santos Futebol Clube, não pode ser eliminado por um time mediano, por um time que não tem tantas histórias igual o Santos. Tudo bem que história não ganha jogo, a verdade é essa, mas não pode, com todo respeito, ser eliminado pelo CRB logo de cara. Não pode. O Santos pecou o erro de planejamento.
a volta de forma surpreendente de Neymar ao Santos Futebol Clube. Muitas coisas erradas, né? Aconteceu muitas coisas. E o Santos agora no Campeonato Brasileiro da Série A, o time briga para não cair. E o maior título que o Santos vai conseguir nessa temporada do ano de 2025, que vai ser mais um ano para se esquecer, é a manutenção do time na Série A. Permanência do Santos na Série A. E se o Santos abrir o olho, vai cair de novo. Se não abrir o olho, vai cair. O Santos que não trate de vencer o Corinthians, que o time pare de desperdiçar oportunidades de gols quando o time estiver bem, atacando todo o jogo, toda hora no jogo, e quando for atacar 10, 15 vezes, e que nessas 10, 15 vezes o time meta 3, 4 gols. É o que o torcedor santista quer. Por quê? Porque a assessoria do clube não abre o portão para a imprensa mostrar o que o time está treinando? Ah, não pode, porque depois vai viralizar, vai isso aqui. Pelo amor de Deus. Até quando? Isso não é só para a imprensa, é para o torcedor santista. Quem é o maior patrimônio do clube? É o torcedor, certo? É o torcedor santista. Cada clube tem o seu patrimônio, que é o seu torcedor. Infelizmente, a gestão maltrata o torcedor santista, desrespeita. E não é à toa que o Santos, que tinha mais de 75 mil sócios, perdeu 20 mil. Acho que 20 mil, né? O Santos só tem só 50 ou 55 mil sócios. Pra que isso? Pra quê, hein? Pra que isso, hein, Marcelo Teixeira? Pra que isso? Diretoria, presidente, toda a gestão do clube. Pra que isso? É difícil. Acho que o pessoal lá do Santos não ajuda. Não nos ajuda. Não ajuda o torcedor. E não se ajuda também. É difícil, né? Fica aqui, Nação Santista, eu também como torcedor do Santos, claro, vou informando, então, ao mesmo tempo opinando, muita coisa tem que ser mudada. E outra coisa, a pedindo, daqui a pouco eu vou trazer as informações do Santos, vamos falar sobre venda de ingressos para Santos e Corinthians, agora no próximo dia 15, daqui uma semana, numa quarta-feira, às 21h30, jogo com TV aberta. Vamos falar do time que se reapresentou e apenas um jogador está no DM. Daqui a pouco já mais informações. E também vários assuntos abordados que eu vou trazer para você aqui nas informações, aqui no seu conteúdo, aqui onde você sabe das notícias apuradas do alvinegro mais famoso do mundo. Uma pergunta, amanhã vai ter reunião lá do Conselho Deliberativo e entre os conselheiros. Por que não vai transmitir na Santos TV? O que está escondendo? Até quando essa falta de transparência para o torcedor santista, que tem todo o direito de saber, não só o torcedor comum, mas os sócios associados do clube, tem que saber o que está acontecendo lá internamente no Santos. E por que essa reunião não terá transmissão? Por que vai ser secreta? O que algo esconde? Por que o torcedor não pode saber? A atual gestão, responda. Por quê? É uma coisa que não dá para entender. É uma coisa assim algo inadmissível. Cadê as falsas promessas, Marcelo Teixeira? Você falou na sua campanha que não ia faltar transparência. Cadê? Cadê a transparência? Por que você não dá entrevista para os portais que cobrem o Santos Futebol Clube? Não vou porque pode você receber críticas. Faz parte.
Faz parte, presidente. Presidente, faz parte. Isso é normal, o torcedor vai cobrar. Não só vai cobrar você, mas também faz com que você cobre a diretoria. Diretoria, cobre a comissão técnica, o técnico, para que comece a dar chance para a base. E por que a base é maltratada? Por quê? O que está acontecendo? Por que o o Robinho Júnior não pode ter sequência de jogos? Por que ele não pode começar como titular? Robinho, olha o Robinho, tudo bem que é épocas diferentes. Mas mesmo assim, tem que dar chance pro garoto. Ficar dando chance para Tassiano, o Brahim, nada contra eles. Só ficam dando chance para jogador veterano, jogador experiente. E a base está lá, ó, maltratada. O Ian, por que o Ian não está tendo oportunidades? Por que não dá chance para o Matheus Xavier? Felipe Laurindo, que é o garoto da base ali, bom jogador, por que não dá oportunidades para ele? Bernardo, cadê o Bernardo? Falaram que o Bernardo ia ter chance, cadê? Ninguém lembra mais disso. Por que a base é tão maltratada assim, gente? Por quê? Quando o Santos foi campeão paulista em 78, eu não peguei aquela época, eu não era nascido, mas eu acompanhando a história, o time teve jogadores jovens, de 19, 22 anos, 23. O único experiente era o Ailton Lira, Gilberto Sorriso e o Nelsinho, que tinham acima dos 25, 30 anos. Nossa, por quê? Não há explicação, não há argumentos. Pô, é complicado, hein? Eu fico preocupado com o futuro do Santos. Quanto o Marcelo Teixeira se achar que o clube é dele, o clube é dele, esquece que é do torcedor, porque o maior patrimônio do clube é o torcedor, o Santos pode cair igual aconteceu na gestão Rueda. E se isso acontecer, o Marcelo Teixeira pode ser o pior presidente, acho que pior que o Rueda. Porque está fazendo tudo errado de novo. E o torcedor não aguenta mais. Por que não transmite ao vivo a reunião do conselho amanhã, quinta-feira? O que vai ser discutido? Quais são as propostas? Verdade que o CG vai sair o CG? Não vai ter mais o CG? Então, é difícil. Fico preocupado quando há essas reuniões secretas, ninguém sabe de nada, sem a imprensa saber. Só depois da reunião que aí alguém lá vai falar o que aconteceu, aí a imprensa já chega na imprensa e já vaza a informação. Para que esconder? Transparência. O que é transparência, Marcelo Teixeira? O que você falou na campanha não está sendo cumprido. Me ajude aí, Marcelo Teixeira. Toda a gestão do Santos. Tá difícil. Bom, eu não vou nem falar mais, entrar nesse quesito, mas daqui a pouco vamos trazer para vocês as informações do Santos, né? Porque eu estou muito, assim, indignado, porque um time da grandeza do Santos, um elenco de mais de 30 milhões, brigando para não cair, elenco de folha salarial de 32 milhões de reais. O Mirassol, olha gente, o Mirassol, 4 milhões olha só, a folha salarial do elenco do Mirassol, 4 milhões de reais. E olha onde o time está, na zona da Libertadores. E o Santos poderia estar na mesma situação, mas o time não rende nada. Briga para não cair. É uma vergonha, desculpa, com todo respeito ao Mirassol, que é uma boa equipe, mas não tem mais história que o Santos. Com todo respeito, tudo bem que história não ganha jogo, mas o Mirassol tá lá, ó. Os caras, é profissionalismo. Viu, Marcelo Teixeira? Viu toda a gestão? Ó, você siga o exemplo do Mirassol aí, ó. Time que nunca ganhou um campeonato brasileiro. E pela primeira vez na história, o time disputando a Série A. O time já tá, ó, faz uma campanha brilhante. É uma vergonha
ver o Santos nessa situação aí, ó, atrás do Mirassol. Tá de brincadeira, né? Ah, chega, vai parar, né? Que senão... Vamos agora falar do Santos Futebol Clube. Amanhã, então, olha só, o que vai ser discutido na reunião, agora trazendo informação, SAF e menos conselheiros, as propostas para o novo estatuto. Me preocupa, viu, sinceramente. Ideias para mudanças no regimento do clube entrarão em pauta na quinta-feira, em reunião do Conselho Deliberativo. Os conselheiros do Santos vão conhecer na próxima quinta-feira, amanhã, né, exatamente, quinta-feira, em reunião no Salão de Mármore, na Vila Belmiro, as propostas de mudanças do Estatuto Social do clube. Entre os principais pontos de reforma estão a possibilidade de criação de uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol, que assim, para esclarecer o significado da sigla SAF. Então, que eu acabei de trazer para vocês aqui, tá bom? Sociedade Anônima do Futebol. E a diminuição no número de membros eleitos. A principal diferença na organização está no fim do Comitê de Gestão, que é o CG, um dos pontos de divergência do presidente Marcelo Pirillo Teixeira, antes mesmo de assumir o cargo. O órgão sequer é citado nas mais de 80 páginas. No novo estatuto, o presidente teria a companhia na organização do vice, de assessores, remunerados ou não, e diretores estatutários, nas áreas de administração, finanças, jurídica, futebol profissional, base, marketing e comunicação. Bom, esses são os temas que serão discutidos na reunião entre os conselheiros. O Comitê de Gestão, o CG do Santos Futebol Clube, é o órgão responsável pela administração do clube, mas na prática tem pouca influência nas decisões de Marcelo Teixeira. Além do presidente, o grupo de hoje conta com outros 3 integrantes: Fernando Galotti Bonavides, Daniel Pereira Alves e Luiz Roberto Colombo Barbosa. Outro ponto da SAF, que é o ponto fundamental de reforma estatutária, é a possibilidade do futebol do Santos se tornar uma sociedade anônima do futebol. Foi o que eu falei da sigla SAF. Assunto discutido nos bastidores. No artigo 5, vejam só, é facultado ao Santos, na forma deste estatuto, realizar operação ou reorganização societária de modo a implementar transformação de tipo societário, promover cisão parcial ou total do seu patrimônio relacionado à prática desportiva profissional, constituir sociedade empresária, realizar drop-down, deter cotas de fundo de investimento ou deter participação societária em sociedade de qualquer tipo, incluindo sociedade anônima do futebol, operação societária, nos termos deste estatuto e da legislação vigente. Então isso aí é o que vai funcionar, vai ser os temas abordados amanhã à noite, entre o finzinho da tarde e começo de noite, lá no Salão de Mármore da Vila Belmiro, haverá reunião do Conselho Deliberativo. O Santos poderá transferir para o fundo de investimento ou para a sociedade empresária, inclusive sociedade anônima do futebol, resultante da operação societária, ativos ou passivos de qualquer natureza observada a legislação vigente. Para o clube virar SAF, a diretoria executiva deve solicitar o parecer do Conselho Deliberativo, com descrição detalhada da operação, opinião de um terceiro profissional especialista e motivação para a mudança na administração. A aprovação da SAF dependerá da votação de 2/3 dos presentes na reunião do Conselho Deliberativo. A partir de então, os associados serão convocados para uma assembleia extraordinária. Em caso de operação societária com votação dos associados, o Santos deve permanecer, com no mínimo 10% das ações da sociedade.
Redução de conselheiros eleitos. Olha só, na próxima eleição seriam eleitos 50 conselheiros a menos na comparação com o atual estatuto. No regimento interno do Santos, em vigor, são 100 conselheiros que entram no grupo a cada pleito. No artigo 4, hein? A partir da próxima eleição, previamente determinada para o terceiro sábado ou domingo do mês de outubro de 2026, ou em outra data por motivo de força maior, as eleições subsequentes serão realizadas sempre no terceiro sábado ou domingo de outubro, sendo eleito 100 conselheiros e 30 suplentes, com mandatos de 3 anos, sendo permitidas reeleições. Mais tempo para ter direito a voto e para o torcedor associado, sócio associado votarem, para votar na Assembleia Geral, que define, por exemplo, as mudanças estatutárias, são necessários 3 anos completos de permanência no quadro associativo, segundo o atual regimento interno. Na nova proposta, porém, o tempo aumenta. No artigo 25, poderão participar das Assembleias Gerais com o direito ao voto todos os associados maiores de 18 anos, que tiverem ao menos 5 anos completos de permanência ininterrupta no quadro associativo do Santos, exceto 1. Os que não estiverem cumprindo com suas obrigações de associados, inclusive no que se refere ao pagamento de qualquer das taxas e contribuições que são por eles devidas ao Santos. 2. Aqueles que estiverem com seus direitos de associado suspensos. Então, são 2 artigos, né? Então, que eu acabei de trazer para você em primeira mão aqui sobre como vai funcionar a votação para a reforma do novo estatuto. E, sinceramente, eu fico com o pé atrás, né? Ainda espero estar enganado, né, gente? Mas espero que haja o bom senso. Mas está muito difícil de acreditar na palavra da atual gestão do Santos. Nada contra eles, mas para mim está deixando a desejar. Já estamos vendo aí o time do Santos aí, ó. Há tempos coleciona vexames. O ano passado subiu a duras penas, né, da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro, jogando futebol pobre e medíocre, mas venceu os jogos, e o Santos agora jogando futebol horroroso, futebol que não convence totalmente o torcedor. E esse ano o ano não está sendo bom e é um ano para se esquecer. E o maior título do Santos é a permanência na Série A. Verdade é essa. Mudando de assunto, vamos agora trazer as informações do Santos. O elenco do Santos que se reapresentou hoje à tarde no CT Rei Pelé. Hoje com 2 novidades que eu já trouxe na semana passada, trago novamente. Nos treinos contou com o Gabriel Bontempo e também da representação do elenco, contando com o Gabriel Bontempo e Vitor Hugo, que podem ser relacionados para o clássico contra o Corinthians. Não sabemos se vai jogar, mas a grande possibilidade do Vitor Hugo talvez começar jogando contra o Corinthians. Mas vamos aguardar durante os treinos para ver como ele está. Mas o atleta está recuperado, tanto o Vitor Hugo quanto também o Gabriel Bontempo. O único que está no DM, no departamento médico, se recuperando da lesão muscular, é o Neymar Júnior. Neymar que está se recuperando no CT Pelé, e onde que se recupera de uma lesão muscular do reto femoral, do quadríceps, né, da parte frontal da coxa direita, e ele está se recuperando dessa lesão muscular. Então o Neymar, há uma grande expectativa que ele volte a jogar no dia 3 de novembro contra o Fortaleza na Vila Belmiro, no dia 3 de novembro, numa segunda-feira. Segunda-feira, tá? Numa segunda-feira o Santos pode contar com o Neymar nessa partida, e o Santos precisa vencer os seus jogos. Que agora os 2 próximos jogos do Santos é em casa, contra o Corinthians, depois na sequência o Vitória. O Santos precisa vencer os seus jogos, porque o time briga para não cair, e então temos que aceitar essa realidade.
Não adianta o torcedor achar ruim, não adianta o torcedor querer fugir da realidade, mas a realidade é essa, infelizmente, o time do Santos briga para não cair. Então vamos torcer para que o Santos faça um bom futebol, jogue bem e consiga os 3 pontos importantes contra o Corinthians. O Santos que precisa vencer o rival porque o time está a 3 pontos da zona do rebaixamento. Quanto mais o Santos vencer seus jogos e se distanciando do Z4, melhor. Mas tem que vencer. Não adianta nada o time ter mais posse de bola, criando chances uma atrás da outra e não aproveitar as oportunidades. O Santos tinha tudo para vencer o Red Bull Bragantino. O time conseguiu virar. Depois que fez 2-1, o time poderia ter atacado mais e ter feito 3-4-1, matar o adversário logo. Mas não, o time se acomodou. Não, 2-1 tá bom, vamos segurar o resultado. Olha no que aconteceu. Tomou o gol de empate do Red Bull Bragantino, cedeu o empate, acabou. Empate com gosto amargo, porque o Santos tinha tudo para vencer. E o time foi muito incompetente. Contra o Grêmio, a mesma coisa. No primeiro tempo, o Santos criou mais chances que o Grêmio. O Grêmio não jogou nada, o Grêmio só jogou fechadinho, só para segurar, pelo menos sair da Vila Belmiro com um empate ou com uma bola, fazer um gol e ganhar o jogo. O propósito do Grêmio foi essa. E o Santos caiu, né? Infelizmente. E acabou tropeçando contra o Grêmio, quase perdeu. E poderia ter vencido o Grêmio. E o time também não foi competente o suficiente para vencer o Grêmio. Se o Santos tivesse vencido o Atlético Mineiro, vencido o Red Bull Bragantino e também o Grêmio, essa derrota para o Ceará, se acontecesse, ok. Ia acontecer de forma natural, faz parte quando se trata de esporte coletivo, que é o futebol. Ganha e perde. Mas agora o Santos tropeçou nos jogos que não poderia ter tropeçado. Os empates custaram caro para o Santos. O Santos não pode pensar em empatar de jeito nenhum. Cleber, se o Santos empatar com o Corinthians, tá bom. Não tá. Não tá. Não pode empatar mais. Chega. Chega. O Santos tem que voltar a vencer. Não pode ficar empatando o jogo, não. Perder pior ainda. Não pode. Tem que vencer. 3 pontos importantes. Que vai fazer diferença lá na frente. Não dá para pensar em empate e derrota, gente. Para. Não dá. Torcedor tem que acreditar. Por mais que a fase não é boa. Mas tem que acreditar. Tem que apoiar o time até o fim. Se ficar com esse pessimismo aí, desculpa, não dá. Eu tô preocupado, porque se o Santos jogar essa bola que jogou contra o Ceará, não ganha no Corinthians, não. Agora, uma verdade eu falo, não ganha. Agora, se o Santos jogar igual jogou, claro, jogar a bola e acertar o gol e vencendo o jogo, tá uma maravilha, tá ótimo. Não importa qual resultado que seja. 1-0, 2-1, 2-0, 3-0. O importante é a vitória e os 3 pontos. Mas tem que vencer. Tem obrigação de vencer o Corinthians. Com todo respeito ao rival Corinthians, o Santos tem que vencer o rival Corinthians. Tem obrigação. Se perder, a situação vai se complicar mais. Então é isso aí. Então o Santos, que hoje se representou, o elenco, né? Então, e o Santos vai contar com 2 reforços importantes, que é o Gabriel Bom Tempo e também o Vitor Hugo, que pode, talvez, ser o titular no meio-campo do Santos. E pode contar com a volta do Mike, hein? O Mike treinou normalmente. Há grandes possibilidades do Mike ser o titular na lateral direita do Santos, no clássico contra o Corinthians. E vamos aguardar, né, nos próximos dias. E o Santos, que se reapresentou, né, nessa quarta-feira, após 2 dias de folga, já avisando o clássico contra o Corinthians. E a principal novidade, o único jogador que está no DM, no departamento médico, né, que está quase vazio, só resta o Neymar Júnior se recuperar. E onde que aí o Santos já pode contar com o atleta já no mês que vem, para o jogo decisivo contra o Fortaleza, na Vila Belmiro.
E o Neymar, com exceção, claro, com exceção ainda de tratamento na parte interna, no restante do elenco foi ao gramado do CT Pelé, sob chuva para um trabalho tático e outro técnico. Desfalque no domingo contra o Ceará por uma inflamação no joelho direito. Mike treinou com bola normalmente e está à disposição para o clássico da próxima quarta-feira contra o Corinthians, agora no próximo dia 15 deste mês de outubro, tá bom? O Santos não vai contar com Alex Duarte, que não vai conseguir voltar a tempo de viagem. Ele vai defender a seleção do Paraguai, ele vai viajar para o Japão, para os amistosos do Paraguai contra a Coreia do Sul e contra o Japão. Então, ele não terá o tempo suficiente para ele chegar a tempo e estar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. E já o Tiquinho Soares, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não enfrenta o Corinthians, tá bom? Então, Tiquinho Soares, pelo terceiro cartão amarelo, está suspenso, cumpre suspensão automática contra o Corinthians, pode voltar no jogo, na sequência contra o Vitória da Bahia, também em casa, na Vila Belmiro. Então é isso aí, o Santos Futebol Clube que agora visa o jogo contra o Corinthians. O Santos precisa vencer, porque sabemos que a Série A é um campeonato muito difícil, é claro, é notório isso, eu sempre falo que é um campeonato muito difícil, mas o Santos tem que se virar agora e voltar a vencer seus jogos. Não adianta nada o elenco de mais de 30 milhões, os jogadores ganhar um salário que ganha e não responder dentro de campo, tendo resultado positivo. Então o Santos precisa logo acordar logo, porque eu vou te falar uma coisa para você, viu? O Santos precisa voltar a vencer seus jogos. Tem que ter bom desempenho, performance e também conquistando grandes resultados. Em relação ao Santos e Corinthians, o jogo na próxima quarta-feira, na próxima quarta, dia 15 de outubro, às 21h30, com transmissão da TV aberta e também no GE TV, na GE TV, e que briga, né, na plataforma digital, na audiência com a Casé TV. Santos e Corinthians começam a venda de ingressos amanhã, tá bom? Olha só, então amanhã começa a venda de ingressos para os jogos Santos e Corinthians, e onde o jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e os times se enfrentam na próxima quarta, às 21h30, no horário de Brasília. E a comercialização ocorre por meio do site do Sócio Rei. Já o torcedor que não é sócio precisará estar cadastrado no plano Santos Mais Popular, que é gratuito e realizado no próprio site do programa. O Santos utiliza o sistema de rating, que estabelece uma pontuação de frequência nos jogos. A partir das 13 horas, será liberado o acesso para o associado com 5 estrelas. 5 estrelas, tá bom? Então amanhã os ingressos já começam a serem vendidos para o jogo o clássico Santos e Corinthians na próxima quarta-feira, às 21h30, no horário de Brasília, tá bom? Então, o Santos que se reapresentou nessa quarta-feira no CT Rei Pelé, amanhã o elenco volta a treinar normalmente. Agora não sabemos se vai ser de manhã ou à tarde. O Santos volta a treinar nesta quinta-feira. Sexta-feira, mais outro treino. Não sabemos, acho que vai ser o treino de manhã. E no sábado o elenco vai descansar. Sério mesmo? Outra folga? Santos, o time da folga, o Santos, o time da preguiça? Olha, gente, espero estar equivocado, mas desse jeito vai ser difícil, hein? Vai ser difícil, hein, o time render o seu melhor. Tendo mais folgas. Teve 2 dias de folga, vai ter de novo sábado. Sério isso mesmo? Espero que não seja verdade. Porque se for, não vou perdoar não. Pô, o time brigando para não cair. Dando mais folga. Agora, se o time, após o jogo contra o Corinthians, vamos lá, o Santos joga contra o Corinthians, vence bem, no dia seguinte ter folga, ok, fico quieto. Mas 2 dias de folga
E no sábado de novo? Tá de brincadeira, né? Parei, viu? Espero que não aconteça o pior, viu? Na quarta-feira, viu? Que o Santos não tropece contra o Corinthians. Porque se tropeçar e... Primeiro vamos aguardar. Se for verdade que o Santos vai ter folga no sábado, o Felipe Camargo trouxe até informação que o time vai ter um descanso. Mas é folga. Se for verdade essa informação, eu não vou perdoar, não. Não dá. Quero estar enganado. Espero que o Santos vença o Corinthians. Aí retiro tudo que eu falei. Mas se tropeçar perdendo ou empatando com o rival, aí não vou perdoar, não. Mas tudo bem. Bom, gente, então é isso aí. O Santos que... time da folga, né? O Santos, o time da preguiça, né? É incrível, né? Então, tá explicado porque o time briga para não cair, né? Ó o Mirassol aí, ó. Trabalho sério, gestão séria. Olha o time do Mirassol tá. O elenco da folha salarial de 4 milhões de reais, hein? O Santos ultrapassa os 30 milhões. Olha o Mirassol, a campanha que tá fazendo. Tá na zona da Libertadores. O Santos, que poderia estar nessa situação, tá brigando para não cair. É uma vergonha. Ah, Cleber, por que você está falando do Mirassol? Não, estou falando porque o Mirassol é o elenco inferior, mas o time faz uma campanha melhor. Por quê? Porque é trabalho de gestão, trabalho sério. No Santos não está tendo trabalho sério. O time está brigando para não cair. Quando o trabalho não é sério entre uma gestão, dentro de campo vai refletir. E está refletindo, olha aí. Passou o vexame no Campeonato Paulista, caiu contra o rival Corinthians. Foi eliminado na Copa do Brasil logo de cara pelo todo-poderoso CRB. Na Série A, briga para não cair. E aí? O clube está quebrando. Ninguém fala, né? Mas o Santos tá com dívidas absurdas. Quando o Marcelo Teixeira deixar a presidência do Santos, terminar o mandato dele, você vai ver o rombo absurdo que o Santos vai ter. As informações serão vazadas, aí quero ver. Quero ver onde vai colocar a cara a atual gestão. Quero ver o que eles vão falar. É difícil, né, gente? Difícil. Bom, Vojvoda, o técnico Juan Pablo Vojvoda, ele pretende usar, olha só, usar a data FIFA por Santos mais forte. Bem, se não der folga no sábado, ok. Mas a evolução de Neymar e reforços para o clássico, como o Vojvoda pode aproveitar data FIFA no Santos. Período sem jogos vai servir para técnico recuperar Vitor Hugo e ter Mike para o jogo contra o Corinthians. Tiquinho Soares, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, será a baixa, ou seja, você está suspenso, cumprindo suspensão automática no clássico contra o Corinthians, no dia 15, na Vila Belmiro. Então, enquanto espera o retorno de Neymar, o Juan Pablo Vojvoda aproveita a pausa do Brasileirão para recuperar o elenco e ganhar reforços para o clássico contra o Corinthians, que será disputado no dia 15 na Vila Belmiro pela 28ª rodada do Brasileirão. Com apenas o camisa 10 no departamento médico, Neymar tem previsão de retorno somente para novembro, que eu acabei de falar, dia 3 de novembro contra o Fortaleza na Vila Belmiro. O treinador pode ter de volta o meio-campista Vitor Hugo e o lateral direito Mike, e ausências na derrota do fim de semana para o Ceará no Castelão. Derrota vergonhosa de 3-0 para a equipe cearense. Vitor Hugo se reapresenta na quarta-feira, aliás, se reapresentou junto com o elenco para seguir o trabalho de transição física. E a expectativa é que o atleta participe dos trabalhos com bola nos próximos dias e volte ao time contra o Corinthians. Pode ser que talvez o Vitor Hugo comece como titular, ou talvez, se não tiver condições ainda, ficará como opção do banco de reservas. Vamos aguardar. Então, há uma grande expectativa, talvez, há uma grande possibilidade do Vitor Hugo, talvez, começar como titular. Ele que voltou da lesão muscular, tanto o Vitor Hugo quanto o Gabriel Bom Tempo, os dois já estão com o restante do elenco
treinando com o restante do elenco, ó, já estão no campo, e onde que são jogadores que são duas peças importantes que o Vojvoda pretende contar na sequência dos jogos do Campeonato Brasileiro, tá bom? Então, esse é o Santos, que por enquanto agora vai aproveitar os treinos, e espero que sejam bem aproveitados, né? Porque pelo que eu estou vendo, não vão aproveitar o suficiente, porque deu 2 dias de folga, e agora parece que vai dar no sábado, mais uma folga. Não devia dar folga, não. Ele tem que trabalhar a semana inteira. Umas semanas, direto, sim, sabe? Para ver se o time melhore. Só assim o time toma vergonha na cara e volte a ganhar seus jogos. Eu espero. E que essa retomada, que essa virada de chave já comece com uma boa vitória contra o rival Corinthians. Se não vencer o Corinthians, aí pode ter certeza que críticas virão. Não estou gostando do time do Santos. O time, neste ano de 2025, é uma grande decepção. Não só para mim, para toda a torcida do Santos Futebol Clube. A torcida santista, que é o maior patrimônio do clube, se decepcionaram, e com razão, pelos fracos campeonatos que o Santos fez no Paulista, né? O time foi eliminado na semifinal, eliminado na Copa do Brasil, logo de cara contra o todo-poderoso CRB, e agora na Série A do Campeonato Brasileiro, brigando de novo para não cair, e o filme está se repetindo. O filme igualzinho 2023. Está acontecendo de novo. É difícil. Não adianta me falar, Cléber, por que você está com essa cara? Por que você está falando isso? Vou falar o quê? Que posição o Santos está? O Santos Futebol Clube? 16ª colocação. A posição é boa. Boa? Tá bom. Obrigado. A 3 pontos ao do rebaixamento. É justo um elenco que tem mais de 30 milhões de reais e está aí na situação que está? Poderia render mais, poderia ter conquistado vários resultados e o time poderia estar lá na zona da Libertadores? Então, é difícil, gente, difícil. Bom, amanhã eu volto com mais um programa aqui para você, do conteúdo, falando do Santos Futebol Clube. Então, eu espero que o Santos, né, agora tire um bom proveito desses treinos aí, e que pelo menos nesses dias aí tenha 2 períodos de treinos. Treinar mais a finalização, viu? Espero que o Vojvoda cobre dos jogadores, cobra bastante, que os jogadores acordem, tenham uma boa pontaria, façam gols durante os 90 minutos, porque tá difícil, hein? Se o time tiver um bom desempenho contra o Corinthians, se o time criar chances, ok. Mas tem que fazer gols. Tem que vencer o jogo. Espero que aconteça isso. Bom, amanhã eu volto com mais informações do Santos Futebol Clube. Vamos acompanhando o Santos nesses próximos dias de treinos, já avisando o jogo de quarta-feira contra o rival Corinthians. Amanhã à tarde, a partir da 1h da tarde, já começam, né, as vendas de ingressos para o jogo Santos e Corinthians. Vamos aguardar como será o andamento das vendas de ingressos e vamos saber se a Vila Belmiro vai lotar ou não. Eu acredito que a Vila Belmiro estará lotada, viu? Eu acho que o Santos e Corinthians, imagino eu que terá, vamos lá, de 13 a 15 mil torcedores quase. O Santos vai ter a Vila Belmiro praticamente lotada. Então espero que o time do Santos não decepcione o seu torcedor. Eu espero. Até o próximo vídeo, e dependendo se a situação é boa ou ruim, Santos, sempre Santos. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.